Fala pessoal, começando mais um podcast do Sincor, o Sim Pode Ouvir. Você já me conhece, Thiago Ferch, você conhece podcast e hoje você vai conhecer um cara sensacional, se é que você já não conhece, cara que tem muitos anos de mercado, Genivaldo Souza e Silva, acertei? Isso, acertou. Ele é estrategista do mercado de seguros e eu estou empolgadíssimo para falar com ele. Bom dia, porque estamos de manhã, né? Bom dia, Genivaldo. Thiago, bom dia, prazer estar aqui com vocês, numa casa tão nobre que é o Sincor e aqui nessa incrível que é o Simpódio. Muito bom, muito bom. Sim, pode ouvir. Sim, pode ouvir, né? Muito bom. Genivaldo, quem é Genivaldo? Cara, eu antes de tudo, eu sou um apaixonado pelo mercado de seguros. É um mercado que eu vivo há 30 anos, mas é um mercado que me ajudou a construir toda a minha estrutura. Eu sou uma pessoa de quase 50 anos, 49 anos, sou casado com a Daniela já há quase 30. Tá aqui? A Dani está aqui do lado, a Dandan, como todo mundo a conhece, há quase 30 anos. E sou extremamente dedicado a estudar o mercado, mas eu procuro sempre olhar o que não está sendo mostrado, ouvir o que não está sendo dito. Eu gosto muito de tentar antecipar a tendência, observando o futuro, principalmente num mercado como o nosso, que é tão tradicional. Tentar enxergar o futuro é desafiador, então é o que me move e me faz querer continuar sempre estudando esse mercado. Por isso que eu me coloco como estrategista, ainda que eu faço consultoria, dê aula, faço palestras, mentoro corretores, mas eu olho como o mercado de maneira estratégica. Eu quero olhar esse mercado de uma maneira estratégica. Tá. E de onde você vem? Eu sei que você tem uma passagem por seguradora, mas antes disso, depois, como é que é? Na verdade, a minha carreira praticamente nos últimos 30 anos é o mercado de seguros, né? Antes disso, tive experiências diversas, né? Já trabalhei como radialista, já trabalhei como garçom, já trabalhei em escritório de contabilidade, já trabalhei de despachante, trabalhei em banco, mas aí eu fui da primeira geração de life planners da Prudential no Brasil. Primeira geração em 1998. Uma faculdade aquela, né? Uma tremenda escola. Ali eu pude entender a relevância do seguro de vida, né? Pois o seguro de vida, na verdade, aprendi em detalhe com os mestres, porque a gente discute no Brasil hoje ainda coisas que os americanos, os japoneses discutiam no início dos anos 1920, quer dizer, mais de 100 anos atrás, eles discutiam coisas que a gente ainda trata como novidade no Brasil hoje. Depois eu tive uma passagem de 7 anos pela Unibanco AIG, a operação da Unibanco AIG. Fui para trabalhar na operação da Marítima em seguida. Nossa. Marítima. Comercial? Aliás, foi uma escola. Eu era gerente de uma filial, né? Depois eu fiquei como gerente regional na região de Ribeirão Preto, mas também foi uma escola. E você sabe que a Marítima me trouxe uma visão muito interessante, que foi a visão da paixão pelo corretor de seguros. É mesmo? Porque ela tinha, toda a geração da Marítima, os fundadores, tinha essa visão desse respeito pelo corretor, de honrar aquilo que fala para um corretor. Isso foi extremamente importante para a minha carreira. Na Marítima eu assumi uma operação na Sul-América, que também foi bastante importante, porque eu pude vivenciar, estar ali entre as top 5, né? Quer dizer, na época, uma das 5 maiores companhias do país, e a carteira de saúde, que é esse mundo à parte, né? Que é a carteira de saúde, e com a fusão da operação Sul-América e Allianz, eu fui para a Allianz, aí mudei de região, fui para a região de Campinas e fiquei até 2024, né, até o meio de 2024, fiquei na operação Allianz em Campinas. Mas, durante todos esses anos, quase 20 anos, eu lecionei pela Escola de Negócio, a antiga Forenseg, Escola, aqui no prédio Escola agora, Nacional, né? Escola de Negócio, que está aqui do lado, né, onde eu tenho o prazer de
conviver com o pessoal lá. E foi muito legal essa experiência, porque me deu também uma outra visão, porque eu tinha a visão do corretor pela visão da seguradora, mas eu pude ter a visão do corretor pelos seus anseios, por que uma pessoa decide se tornar um corretor, e eu pude trabalhar na formação dele, junto com os professores, obviamente, ao longo de quase 2 décadas, e realmente isso também me ajudou a compor essa visão que eu tenho do mercado hoje. Não só aquela visão de um lado da mesa, mas tentar sempre olhar outros lados. E essa foi a questão da paixão pela formação, pela educação também caminhando. Sempre faz isso pela seguradora. Pela seguradora é um papel do pessoal da seguradora formar corretores também, ou nos seus produtos, ou nos seus sistemas. A escola dá a dimensão, na verdade, não só técnica, mas também a dimensão de mercado, para que a pessoa tenha a visão. Então, essas 2 experiências me trouxeram para onde eu estou hoje. Então, o lugar que eu estou hoje é resultado de anos de experiência com as seguradoras, mas também da escola me dando a base educacional. A escola também. É mais neutra, né? É mais neutra. É mais neutra. A gente até é muito cuidadoso. Quando eu trabalhava em seguradora, hoje eu dou aula agora, recentemente eu dei aula sobre o Open Insurance, né? Que é assim, um tema totalmente inovador e está fervilhando. E aí eu fui dar essa aula, e esse cuidado, mesmo falando de um tema tão inovador, a escola tem esse cuidado de ser neutra. Tanto é que durante a aula você toma cuidado de não ficar patrocinando marcas, ou não ficar, na verdade, enfatizando um viés, uma tendência, um caminho. Não, você está ali para passar o conteúdo e acreditar na capacidade de decisão do aluno, de que ele vai poder tomar a decisão do qual é o caminho que ele quer seguir com aquela informação. Eu quero falar com você de Open Insurance. Mas antes disso, você falou uma coisa que me provocou aqui, eu quero entrar nesse assunto. Você falou muito sobre a visão da seguradora sobre o corretor, né? E isso vinculado à capacitação. Para mim sempre foi uma dificuldade entender essa visão do ponto de vista que a seguradora tem uma estratégia comercial. Então, eu tô lá no conselho da seguradora, e no conselho da seguradora se decide que vamos agora vender seguro de vida, né? A gente vê acontecer movimentos disso. A gente saiu de um movimento muito forte de seguro de vida, e não desmerecendo seguro de vida, mas de um movimento de marketing para corretores, vindo da seguradora de seguro de vida, e agora parece que a gente está no consórcio. Então, existem essas ondas que na minha cabeça sempre deixou um pouco cinza essa intenção da seguradora em relação à capacitação de corretores, né? Você é um cara de seguradora e você passou por várias, então não vai te comprometer passar essa visão, né? Qual que é a visão da seguradora em relação ao corretor? Olha, eu amo falar desse assunto, principalmente porque, como eu não estou vinculado a nenhuma companhia, ainda que nunca ninguém me cerceou de falar, mas a gente precisa entender alguns cenários. Primeiro, a gente precisa entender quem é o corretor desse processo. Quando a gente olha para o corretor hoje, a gente vê um corretor como você, a gente vê outros corretores empresários, muitas vezes a gente olha e acredita que o corretor sempre foi assim, um empresário. Mas, se a gente voltar nos anos 90, antes do grande salto que começou em 94, se a gente voltar naquela época, quem era o corretor de seguros? Nós tínhamos, na verdade, um perfil de corretor totalmente preparado tecnicamente, voltado inclusive para os segmentos de grande risco, que entendia da operação, mas era uma quantidade muito menor de corretores. Mas esse corretor de varejo, esse corretor que a gente conheceu a partir da explosão do seguro automóvel na década de 90, esse corretor, muitos deles, eles não queriam ser corretores. Tem muito corretor que, na verdade, trabalhava com as companhias, para os bancos, para as seguradoras de banco, e muitos deles, eles queriam, eu falo isso porque eu converso com muitos corretores e falo, cara, na época, quando eu fui convidado a montar minha corretora, eu queria continuar trabalhando para a seguradora, era o que eu queria. Eram funcionários da seguradora? Muitos eram funcionários de seguradora, e eles
queriam. Quando os bancos, na verdade, acabaram mexendo nessa operação, muitas daquelas pessoas, e aí você vê casos de Itaú, Bradesco e todos os outros, eles foram convidados a montar suas próprias corretoras, ou seja, se tornarem profissionais independentes, empresários do negócio. Mas quando eu, na verdade, sou convidado a fazer algo que eu não fui preparado para ser, eu tenho que seguir o que estão me orientando. E, de certo modo, foi extremamente importante para o mercado que as seguradoras lá atrás tivessem essa visão do direcionamento, porque muitos não tinham essa visão do direcionamento. A escola dava a formação, né? O sindicato dava todo o contexto de estrutura, mas as seguradoras é quem tinha a visão da estratégia, porque o corretor original, original, não era um estrategista, não foi alguém preparado para ser o empresário. Ele, até então, ele tinha uma visão do negócio pela visão da seguradora, tanto é que antes de 96 a gente tinha a restrição da entrada das seguradoras estrangeiras no Brasil. Quando as seguradoras estrangeiras entram no Brasil, os corretores que antes eram funcionários de seguradora, depois montaram suas corretoras, eles continuavam trabalhando só com aquelas seguradoras originais. Eles não queriam abrir para outra seguradora. Até hoje a gente fala o fulano que era do Itaú, porque ele mantinha aquela identidade por muitos anos. E aí foi difícil até para seguradoras estrangeiras conquistar esse corretor e convencer ele, olha, existe também outras opções, vem trabalhar com a gente e tal. E aí começou as campanhas, começou adicionais, começou isso, começou tudo aquilo que a gente conhece. Então, aquela visão da seguradora lá atrás de falar, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, ela foi bastante importante para um perfil de corretor que não tinha uma visão estratégica e não sabia o que fazer exatamente para continuar o seu negócio. Ele não era nem alguém acostumado. Aqueles que trabalhavam em banco, eles não eram nem acostumados, na verdade, a fazer a prospecção, porque ele tinha, na verdade, a marca da seguradora, que é a agência, né? Então tinha os próprios agentes, né? Os próprios representantes, né? Outros inspetores, era isso. Bom, o tempo foi passando, nosso mercado evoluiu, em 94 teve o grande salto, né? Com o Plano Real, Circular 22 abrindo os massificados, né, compreensivo, a mudança do IRB em relação à taxa e essa flexibilidade que acabou perdendo, na verdade, aquela valorização das taxas, e aí o mercado virou massificado. A explosão do automóvel, aí, o viés das seguradoras, algumas seguradoras aqui de São Paulo, direcionando um novo foco de mercado do seguro empresarial para o seguro de automóvel, porque hoje o pessoal acha que sempre houve o seguro de automóvel como grande carteira, né? Não houve. O nosso país, na verdade, ele evolui em seguro de automóvel a partir dos anos 90. E aí o mercado vai crescendo, o cliente vai se tornando diferente. 2010 para frente começa as crises, mas a tecnologia vem e começa a exigir mais desse corretor. O corretor explodiu de tamanho nos anos 2000 até 2010 e depois começou a ser mais exigido. Quando ele começa a ser mais exigido, ele se vê forçado a não mais seguir uma orientação só de uma companhia. Tanto é que, na verdade, uma companhia pedia para vender consórcio, outra pedia para vender vida, outra pedia para vender transporte. E aí o que ele fazia? Então, muitos corretores começaram a buscar mais conhecimento. E novas gerações foram entrando, novos corretores advindos de outros mercados, e foram trazendo um outro know-how, uma outra experiência, uma outra visão. Aí eu acho que acontece, numa década mais recente, eu estava nas companhias nessa época, uma grande confusão, não para os corretores, mas para os próprios comerciais das companhias. Tá. Porque o costume dos comerciais da companhia era chegar no corretor e falar o que ele tinha que fazer.
Lembra? Era esse. Ele chegava e falava o que ele tinha que fazer. Ó, você tem que fazer isso hoje, você tem que fazer isso aqui. A meta da seguradora era quase que transferida para o corretor. E muitos corretores, eu falo isso porque eu vi muito corretor me apresentando como gerente dele quando eu era de segurador. Olha que interessante. Isso aconteceu. Só que aí, passa o tempo, o corretor vai mudando, as influências dele são outras, ele passa a ter acesso a mais conhecimento e talvez ele começa a olhar e falar assim, peraí, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Não estou dizendo que o que era orientado era ruim, mas ele começa a se ver numa outra posição. Não era a estratégia dele. Não era mais estratégia dele. Primeiro, assim, se a gente olhar, os negócios não são iguais. Isso é uma coisa que eu procuro falar muito na mentoria. O negócio da seguradora é um. O negócio do corretor é outro. Só, mas não estamos falando de seguro? Sim. Só que, na verdade, o corretor não vende seguros. Ele vende serviço. Ele presta serviço. É intermediação. Ele agrega valor nessa intermediação. E a seguradora, sim, é garantidora de risco. Ela, sim, tem um outro papel. Ela se move por prêmio. O corretor se move por receita direta, comissionamento. Um alto volume de prêmio é muito bom para a seguradora, não significa que é bom para o corretor. E muitas vezes, eu dei uma aula essa semana sobre metas para um grupo de corretores que a gente mentora, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes há uma confusão, porque que meta definir na corretora? E eu muitas vezes eu oriento o seguinte, olha, prêmio é importante, mas a meta que move uma corretora deveria ser receita. E prêmio deve fazer parte do contexto, porque tem uma série de programas da companhia e, de algum modo, indica que você está, na verdade, levando proteção. Mas isso a gente traz para o cenário de hoje, que eu ainda vejo muitos comerciais de companhia sem entender qual é o papel dele. Alguns ainda presos àquele papel de chegar no corretor e falar, hoje você tem que fazer isso, ainda existe isso, não deveria mais. E muitos corretores, ainda existe o corretor que segue aquilo? Ainda tem, mas a grande maioria dos corretores começando a olhar e falar, não, a minha estratégia é essa, assim, assim, assado. E muitas vezes o corretor tem um desafio grande, que é mostrar para o time dele que a estratégia que vale é a dele como dono da corretora e não aquela do comercial da companhia que está indo lá. O melhor dos mundos, eu enxergo quando casa. O interesse da corretora com o interesse da seguradora. Por isso que eu sempre oriento o corretor a analisar as companhias, entender a estratégia dela, para entender se essa estratégia está casando com a sua, porque aí, com isso, você está, na verdade, potencializando a força. Agora, se está distópico, se está conflitante, realmente é mais difícil. Mas tem uma evolução no modelo de pensamento dos corretores e tem uma geração toda de corretores que já não se orienta 100% pelo aquilo que uma seguradora determina. Ele considera aquilo, obviamente, mas ele leva em conta uma série de outros fatores. Eu vejo na sua resposta, né, na sua análise assim, muito enriquecedora, um caminho para um protagonismo, para uma emancipação do corretor, né? Eu até converso lá na corretora, meu pessoal, que prêmio é uma meta comercial, porque o prêmio gera um relacionamento com a seguradora muito bom. E perfeito. A comissão é uma meta financeira, que gera um faturamento dentro da corretora. Então, o que vale primeiro na corretora? É o financeiro, tem que pagar minhas contas. Então, eu não posso quebrar a meta do comercial, da financeira, que é a comissão. Sempre tem que estar crescendo em comissão. Agora, a do prêmio, talvez não. Né? Então, a gente tem prêmios menores que dão mais comissão, enfim, né? Interessante, eu acho que a gente está vivendo um momento aí, eu quero fazer mais uma provocação nesse tema, o que é o corretor. Você percebeu que eu não tenho limitação para falar. Fique tranquilo. Porque o meu olhar não é o olhar de rivalizar de um lado ou do outro. Sim. Eu entendo que esse mercado é um mercado de colaboração. Segurador e corretores, na verdade, são
são agentes do mesmo fim, que é levar proteção para a sociedade brasileira. Eu vejo isso, mas eu vejo uma coisa que me... E fique tranquilo de falar, porque o nosso termômetro é o João, tá? A hora que ele virar e falar assim, ó, a gente vai para o encerramento. Mas porque eu também não gosto de conversar. Eu vejo isso, só que me intriga uma coisa. A gente vai em evento de seguradora e a seguradora sobe lá, isso até tem mudado um pouco, mas a seguradora sobe e eu vejo corretores muito felizes com a seguradora. Pô, que legal, estamos fazendo essa campanha. Ó, não, você é minha parceira. O congresso é um carnaval disso, né? Sim. Então, poxa, não, esse daqui é meu parceiro, pô, meu corretor, né? E fecha a porta. E já participei com você de grupos fechados de corretores. Pô, a seguradora tal é uma bosta. Não funciona. Então, eu acho que isso até na cabeça do corretor, eu acho que a gente está vivendo como corretor, fala por mim, uma crise de identidade. O que eu sou? Porque eu posso ser um agente da seguradora. Eu posso escolher trabalhar com a seguradora X e cumprir a meta dela e ter um relacionamento, uma estratégia financeira aqui e você. Só que como aqui no nosso mercado a gente não tem essa diferença entre o broker e o agente, o corretor está numa crise de identidade. E a gente está vendo corretores que estão indo para o lado empreendedor, eu vou criar minha estratégia. Corretores que estão indo para o lado de agente, não, eu trabalho com essa seguradora porque eu gosto dela e a estratégia dela é a minha e nós estamos juntos. E o que mais me preocupa, um monte de corretor aqui no limbo que está estressado, está com a qualidade de vida péssima, está vendo o faturamento de comissão reduzir, sim, o número de problemas aumentar, que é sinistro, aí ele joga a estratégia no preço e traz um monte de risco que atrapalha a operação dele, um problema com mão de obra gigantesco, ele não tem uma estratégia também de retenção de talento, sim. Que me preocupa muito, Genival, é esse público aqui do meio. Qual que é a tua visão em relação a gente falou da seguradora, a visão da seguradora com o corretor. Qual que é a tua visão sobre a visão do corretor sobre o corretor? Tá, ótimo. Você sabe que quando eu comecei o meu programa de mentoria há um ano e meio atrás, 2 anos aproximadamente, esse foi o principal motivo. Eu percebia, na verdade, o seguinte, eu separei os corretores em 3 grupos, na minha cabeça, tá? Não significa que está certo. Os grandes brokers, na verdade, corretores internacionais que são muito mais do que simples corretores, então uma visão corporativa muito diferente daquela comum para o dia a dia. Só para me situar, estamos falando de Aon, Marsh, Gallagher, Acrisur, JLT, exatamente. Todo esse pessoal que é uma dimensão de mercado muito diferente daquela que a gente conhece, né? Outro mundo. Então, não falo com eles ainda, que converso com muito deles também. Os corretores muito pequenos, corretores que, na verdade, têm produção, às vezes, menor do que um próprio vendedor de uma corretora, um corretor que a operação dele é muito pequena e que, de algum modo, ao longo do tempo, eles foram muito bem recebidos pelo mercado e tal, mas de um tempo para cá, muitas seguradoras começaram a criar outras estratégias. Então, colocou em atendimento não presencial, algumas nem fazem cadastro, ou descredencia se não atingir um número mínimo de faturamento. Vai para a plataforma. Vai para a plataforma, vai para a assessoria, né? Eu acredito demais no trabalho das assessorias, de todo modo. Mas esse corretor, eu tenho, às vezes, dúvida se, assim, e me perdoe quem me ouve, eu sou do lado, eu defendo muito o corretor, mas tem um ponto, às vezes eu tenho dúvida se ele, na verdade, está como corretor ou se ele é um corretor. Porque eu dei aula para muita gente desses. E muitos eu vi que eles estavam lá porque ele está assim, olha, eu vim fazer isso para ver. Uma vez eu estava dando aula e eu perguntei para uma pessoa, eu falei, o que você faz hoje? Ele falou, eu sou propagandista farmacêutico, médico e tal. Mas por que você decidiu trabalhar com seguro? Eu falei, eu queria um negócio com menos pressão. E aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, sério, é isso mesmo? Então, assim, às vezes eu fico na dúvida. Porque o corretor, por exemplo, um corretor que ele não estuda clausulado do produto que ele vende, que ele não coloca um mínimo de estrutura de tecnologia e ele ancora o negócio dele inteiro, 100% nele, me dá a impressão
que ele não é um empresário do negócio. Ele é assim, eu respeito, mas eu acho que ele não tem uma visão de médio e longo prazo para o negócio. Ele enxerga para o mês dele, né? Então, esse público, eu acho que é um público... Está quebrando o galho dele. O mercado... E às vezes me chateia, porque essa pessoa que você falou, por exemplo, está cansada, está desgastada, tal, ele traz uma visão que o mercado está saturado, esse mercado já não é bom como antes. E é a visão mais equivocada que alguém pode falar do nosso mercado, porque o nosso mercado, nós não estamos nem na metade da montanha. Nosso mercado vai explodir de tamanho. Nosso mercado é um dos mercados que ele tem um potencial, já é um mercado para o Brasil razoavelmente grande, mas ele vai dobrar, se não for muito mais do que isso. E muita gente olha e fala, não, o nosso mercado está saturado. Não está saturado. Mas o que está saturado é o modelo de atuação dele, o jeito dele atuar. Só que aí tem o corretor do meio, né? No meio, para mim, tá os corretores que ele já tem uma estrutura, ele é recebido pelas seguradoras, ele até é comemorado pelas seguradoras, mas ele ainda está preso num modelo de negócio que é o mesmo dos anos 90, 2000, 2010, 2020. Ele está preso nesse modelo de negócio. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Nos anos, até 2014, nos anos 2000, a gente tinha uma preocupação de fazer uma oferta padronizada. Nos anos 2010, 2011, 2015, quando os multicálculos surgiram, a preocupação era fazer uma oferta rápida. Mas hoje, o cliente não quer algo mais padrão e ele quer algo personalizado. Ele não quer demora, mas ele quer algo personalizado. Às vezes o pessoal fala, o cliente quer um atendimento instantâneo, o lead tem que ser rápido, atender o lead rápido. O lead não quer uma cotação na hora, mas ele quer um atendimento rápido. Mas ele não precisa ter a cotação. E os corretores continuam fazendo o quê? O cliente pede cotação, ele dá a cotação. Pede cotação, ele dá a cotação. E muitos corretores grandes aproveitaram aqueles anos de crescimento, se tornaram, os corretores são hoje, e hoje o mercado tem um outro posicionamento e ele continua, o time comercial continua. Não conversa com o cliente, não faz pergunta, não entende a necessidade e replica cálculo e vai mandando cálculo. Uma maquininha. Exatamente. Então, assim, eu até brinco às vezes nas palestras, eu falo, gente, a gente tem tanto medo de robô. Vocês estão contratando robô na corretora. É verdade. Porque, na verdade, só um exemplo, dos anos 90 para cá, o que mudou na cotação de cálculo de automóvel, a não ser a implantação do multicálculo? Tudo bem, mudou o nome das seguradoras, mudou o tipo de veículo, pode ter melhorado a questão de perfil, mas do modo geral, na metodologia de venda, por exemplo, os corretores seguem o mesmo modelo. Ele recebe um pedido, ele apresenta a cotação e negocia preço ou desconto, ou conta corrente, ou o nome que queira dar. E isso é o que mais me preocupa, porque os corretores, esses corretores do meio, esses corretores que faturam um volume que é o suficiente para as seguradoras valorizarem, ganharem campanhas, serem premiados, o suficiente para eles chegarem no Congresso e serem valorizados, respeitados, admirados, mais do que aqueles que não estão tendo atendimento ou precisam ir para uma plataforma, e menos daqueles grandes que seguem. Esses corretores muitas vezes estão olhando o seguinte: aquilo que eu fiz no passado vai me levar para 2030? Eu não acredito. Tanto é que eu faço essa pergunta. Se você continuar fazendo o mesmo modelo de negócio que você fez durante 30 anos, você vai se manter relevante nos próximos anos? Não. Por quê? Você ouviu falar da metodologia de SPIN? Já. SPIN Selling. SPIN Selling é uma das metodologias mais conhecidas do mundo de vendas. Mais conhecidas. Eu treino SPIN Selling para muitos corretores. A grande maioria nunca ouviu falar do SPIN.
Eu confesso que eu ouvi falar, mas eu não conheço a metodologia. Mas o que acontece no foco? Vários mercados têm uma metodologia de vendas. Nós não temos metodologia de vendas implantada na massa dos corretores. A grande massa de corretores, eles, na verdade, trabalham com o talento individual de cada vendedor. E trabalha nessa questão da guerra comercial. Eu apresento a cotação. Se eu for rápido, eu vou apresentar a cotação e ter o melhor preço, eu vou ganhar negócio. Mas por quanto tempo se consegue garantir sempre o melhor preço? E é uma condição estressante. Exatamente. O nosso mercado realmente fica cansativo porque a gente fica nessa seara. Então, dentro desse contexto, eu vejo sim uma crise de identidade. Vejo que já tem corretores, não só os que estão comigo, eu tenho quase 50 corretores na mentoria, mas não só os que estão na mentoria, obviamente, mas muitos corretores no Brasil começam a seguir um outro caminho, mas muitos corretores ainda estão esperando a seguradora falar o que ele deve fazer, ou mesmo o sindicato. Às vezes atribui para o Sincor. Eu vejo, às vezes, reclamação do corretor, mas o que o Sincor está fazendo? Peraí, mas isso daqui o Sincor não teria que fazer nada. Essa é a frase mais ouvida aqui. O papel dele, ele faz e faz muito bem, se posiciona muito bem, não só politicamente, mas oferecendo toda uma estrutura. O que está faltando é esse corretor se ver nessa posição, nesse lugar, como accountability, né? Como responsável pela empresa dele, pelo negócio dele, pela autocapacitação dele. É uma coisa que a Dani fala muito nos treinamentos dela, da autorresponsabilidade do corretor como empresário do negócio. Então, na situação que a gente nota hoje, eu acho que essa crise de identidade ela é extremamente prejudicial, por um lado, porque ele começa a acusar o mercado, que o mercado é ruim. O mercado não é ruim. É o pessimista. O mercado está saturado. Não está saturado. O mercado não está nem na metade. A concorrência desleal. Olha, eu acho que em todo mercado tem concorrentes que não são leais. Mas se tem um mercado que muitas pessoas tentam se ajudar, é o mercado eu vejo corretor fala assim, poxa, mas eu não consigo. Gente, tem tanto corretor nos eventos do Sincor, no congresso, em tantos lugares, dá para conversar com corretores. Tem muita gente seguradora disposta a conversar, disposto a ajudar. Alguns não só com o viés do produto da seguradora, outros querem realmente colaborar com a estratégia da corretora em algo. Então, eu acho que nesse ponto existe o resultado de anos de uma certa acomodação, porque o mercado sozinho se expandia, e agora, na verdade, nós precisamos ser mais intencionais no nosso negócio. O corretor precisa ser intencional. Eu vou olhar o processo todo, eu vou olhar a minha jornada de vendas. Eu brigo muito com os corretores, isso daqui é uma coisa que eu bato. Do dia 1, da semana 1, até a semana 51, quantas vezes você falou com o seu cliente intencionalmente, por iniciativa tua? Semana 51 é a semana da renovação, né? Quantas vezes você falou? Aí falou, eu falo, se tiver sinistro. Não, sinistro é um ponto de contato que não é você que fez. Em um momento passivo, negativo, né? É passivo. É um momento que pode ser negativo. Assistência 24 horas, também é passivo. Cobrança da parcela ou lembrança que a parcela está em atraso. Não é algo legal para você falar que teve um ponto de contato com o cliente. E pode ser um endosso do cliente. Fora isso, quais pontos de contato você teve com o cliente ao longo do ano? No passado, isso não era tão importante, porque as pessoas compravam um produto. Hoje as pessoas compram a experiência. Nosso mercado é um mercado que ele vai se comoditizando. Se o corretor não agregar experiência, ele fica mercado de sabão em pó. Todo mundo tem Omo, todo mundo tem surf. Então, assim, todo mundo tem. A experiência do corretor para o cliente precisa ser diferenciada.
Isso é o que me preocupa, porque muitos corretores ainda acham que repetir o modelo anterior vai ser suficiente. A diferença é que depois da pandemia, cada ano em avanço tecnológico significa 3. Por quê? Porque, assim, tudo aquilo que era para acontecer 27, 28 e 29 já aconteceu 21, 22, 23. A tecnologia acelerou muito as coisas. Então, antigamente, quando surgiu o multicálculo, um corretor podia esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos até ele decidir ter o dele e contratar uma empresa. Se ele resolver fazer isso hoje com tecnologia, uso de IA, ChatGPT ou qualquer outra tecnologia, CRM é um negócio que eu bato muito. Se o corretor resolver demorar 3 anos para conseguir fazer isso, é como se ele tivesse perdido uma década de avanço. E uma década é muito dinheiro que às vezes o corretor não tem para investir, é time que não se forma da noite para o dia, é geração que eu não aprendo a falar a língua da geração de imediato, e as gerações são cada vez mais diferentes, eu preciso aprender a falar enquanto ele não está comprando, porque o dia que ele comprar, pode ser que eu já não sirva mais para ele nesse processo. Vai mudando de tal maneira que talvez não dê para recuperar. Quem demorou 3 anos para colocar um multicálculo, conseguiu se recuperar. Mas quem demora hoje para colocar um sistema de CRM, adotar uma metodologia de venda para o time, criar uma jornada de cliente com automação, com WhatsApp, com uma automação com IA, por exemplo, um bot com IA de atendimento. Quem começar a achar que isso é muita coisa e preferir não fazê-lo, eu temo que em 3 anos essa pessoa vai ficar para trás. O problema é que ficar para trás não é dor de dente. Porque dor de dente dói e você corre atrás de um atendimento na hora para resolver. Perda de mercado, você não percebe. Às vezes você perde 1, 2% de mercado num ano, 1, 2% no outro, 1, 2% no outro. Quando você vê, esse 6% já está na mão de outro. E aí ele vê concorrentes crescendo e ele ficando para trás. Quantos corretores, Thiago, você não conhece, que há 20 anos atrás, 15, eram referência? Alguns hoje são decadentes e talvez nem existam. Comprados, né? Tem todo... Eu acho que é muito interessante, né, a gente olhar para essa grande massa como uma massa em dúvida, né? Ali com decisões a tomar, porque às vezes o cara não quer virar empresário. Porque virar empresário dá um trabalho do cacete. Então, a gente estava conversando antes aqui no bastidor, e eu tô revendo todos os meus processos lá, sabe, fluxograma de decisão, isso é muito cansativo, e esse cara talvez não queira. Então, e aí ele entra nesse conflito de, o mercado é uma porcaria. Eu conheço um corretor, pai de um amigo meu, esse meu amigo que estiver ouvindo vai saber quem que ele saiu do mercado, está em um outro mercado de eventos agora e fazendo um puta de um sucesso, mas antes de sair, ele falava, não, seguro não presta, esse mercado é porque mudou, né, mudou a temperatura do negócio e o cara estava lá dentro, é o sapinho, né, que está dentro da água quente. Exatamente. Então ele está ali, então eu acho que é uma mensagem legal até para a gente passar, esse negócio de você está estressado? Senta, olha a tua operação, tem um monte de gente, tem o sindicato, tem você, tem a seguradora, converse com essa, não precisa levar nada a ferro e fogo. Que você falar não está certo, que eu falar não está certo, que o sindicato falar não está certo. Mas ouça as pessoas, né? Para de ser pessimista e falar que o mercado está uma porcaria, porque tem gente até hoje que vende foto analógica. E ganha uma puta grana. Então você tem que achar, na verdade, o seu mercado, entender o que está acontecendo com o teu negócio. Eu conheço corretores que, apesar de ter 20, 30 anos, estão crescendo o dobro da média do mercado. Mas ele não é o mesmo. Não é o mesmo. Uma vez eu ouvi de um CEO de uma companhia num evento do Sincor, eu achei que ele foi muito, vamos dizer, corajoso e transparente. Quando perguntaram para ele sobre o futuro do corretor de seguros, ele olhou para a plateia
E ele falou algumas coisas, e aí ele olhou e falou assim, isso me fez admirá-lo demais, de outra companhia em relação a que eu estava, mas me fez admirá-lo demais. Ele falou assim, o corretor permanecerá como canal de distribuição. Isso não é só da cultura do Brasil, mas no mundo todo existe o corretor de seguros, por questões legais, cada um de um tipo, mas o corretor de seguros está presente. Talvez não sejam os mesmos que estão sentados aqui nessa cadeira, mas o corretor permanecerá. E quando ele falou isso, eu achei interessante. Ele falou, por que não serão os mesmos? Porque talvez os mesmos vão continuar do mesmo jeito. Aí ele fala, vai substituir o corretor. Não vai substituir o corretor. O maior concorrente de um corretor hoje é a inércia. Na minha visão, o maior concorrente de um corretor é a inércia. Ele não se mover para, na verdade, ele se transformar nesse agente consultor que o cliente quer. Antigamente, o cliente queria que eu respondesse perguntas. Se eu fosse um corretor, o cliente queria que eu respondesse perguntas. O cliente não quer mais que eu responda, que eu seja rápido para responder perguntas. O cliente está num lugar, hoje, que é diferente. Ele quer que eu me antecipe. Ele quer que eu observe e entenda o que ele precisa antes mesmo dele perceber. E para fazer isso, eu preciso me dedicar, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso... Por que a gente trouxe o desenvolvimento humano para a nossa estratégia, né? Porque na nossa empresa a gente atua com treinamentos de estratégia para corretores, mas também o desenvolvimento humano. Porque o corretor também precisa se ver como um ser humano holístico, ele precisa se ver como um todo dentro do universo, ele não pode se ver somente como um profissional do mercado de seguros. Sim. E está alheio ao que está acontecendo na humanidade. Ele não quer saber da geração Z, ele não quer saber da geração Y. Às vezes eu faço o teste lá, o time, não, eu dou 4 perfis de cliente, aí eu mostro um perfil de um jovem, fala, não, deixa isso daí com o banco, deixa isso daí que lá dá. Eu falo assim, peraí, quando é que você vai querer atendê-lo? Quando ele se tornar diretor da empresa? Até lá ele não precisa mais de você. Então, assim, ele precisa estudar isso, e isso parte dele, não parte do sindicato, não parte das seguradoras. Agora, a seguradora cabe a responsabilidade dela, ela precisa melhorar os serviços dela, melhorar a entrega, ela precisa resolver. Eu acho que tem um grande trabalho sendo feito para isso, ainda que a gente vê na prática que tem muita coisa que ainda falha, ninguém está tapando o sol com a peneira. Mas eu já vejo um esforço muito grande de vários lados, e é aquele que não se vê nesse cenário, o problema não está no mercado. Também acho. Eu acho que a seguradora está muito mais frágil hoje no mercado que o corretor. Perfeito. Porque a gente tem tantas seguradoras que, se o corretor decidir, e ele decide falar, não vou mais trabalhar com essa, ele quebra a seguradora. Ela sai. Quantas seguradoras quebraram já, saíram do mercado? Sim. E aí eu quero entrar no outro assunto também, que a gente está falando do corretor, e tal, das ameaças. Tá? Eu tenho 38 anos, eu estou no mercado desde os 18, são 20 anos que eu estou trabalhando. Então, eu vi várias ameaças, Genival, várias. E são sempre tsunamis, são sempre assim, sabe, pavorosas, o mercado vai acabar. Então, por exemplo, quando eu entrei, era o banco. Que o banco está oferecendo. O gerente do banco fechava um seguro, era um reboliço, não pode, tal, não sei o quê. Aí depois veio a onda da lei que ia acabar com o mercado. E acabar com o corretor. Depois teve os corretores digitais. Digitais. Eu fui em treinamento de seguradora que eles falavam assim, um corretor que não tem um site, ele não existe. Então, assim, são sempre, né, alarmantes. E a gente tem agora 2 que eu quero que você fale um pouco sobre elas, que é a primeira, são as cooperativas. Então, é um peso que o corretor que está estressado e está perdido, está com essa guilhotina na cabeça e ele não sabe. Um exemplo aqui pessoal, tá? Quando teve aquela questão de acabar com a profissão de corretor, teve aquela corrida para as autorreguladoras. Sim. E o mercado se estabilizou de novo. Né? Agora a gente está com medo danado das cooperativas e ao mesmo tempo tem esse negócio do Open Insurance correndo paralelo que também gera uma tensão. Fala um pouco sobre isso para a gente entender.
Ó, os dois temas são ótimos e os dois temas têm sido objeto de estudo, tenho estudado muito isso e tentado criar outros pontos de vista. Converso com muita gente a respeito, alguns mestres, no caso do Open, como Manuel Matos, por exemplo, estou sempre conversando com ele para entender algumas coisas, mas olhando também outros pontos de vista para formar minha visão. Existe um problema com tudo que é novo, e até tem um diagrama sobre isso, que quando surge algo muito novo, a gente tem dois erros, pode cometer dois erros clássicos. Primeiro erro clássico, a gente superestima o impacto. Tecnologia vai engolir a gente, a IA vai acabar com a gente, o mundo vai ser outro, robôs vão substituir a gente, o corretor vai desaparecer, os bancos assumiram tudo, a partir de agora não vai ter mais corretor. Medo, tensão. Então a gente cria, na verdade, aquele ambiente de superestimar as coisas. E aí a gente acorda no outro dia e vê que, assim, peraí, o guincho ainda não chegou, continua atrasado, a IA, na verdade, não está fazendo tudo aquilo, os bancos não estão absorvendo, o cliente continua me ligando, e aí, na verdade, o pessoal olha e fala, eu achei que era de um jeito, não é. E aí a gente comete o segundo erro clássico, subestima a mudança. 880. E aí, como a gente subestima, a gente fala, achei que isso daí ia ser importante, não vou atrás disso não. E a gente não se atualiza. E lá na frente, um tempo depois, a gente começa a perceber que aqueles que se atualizaram, na verdade, estão crescendo, estão avançando, e numa diferença dos anos 90, que aquilo que foi construído em 30 anos, hoje pode ser construído em 10, porque hoje tem escala. Hoje a tecnologia traz escala. As duas coisas, em relação a cooperativas, em relação ao Open Insurance, eu acho que, na verdade, os dois erros clássicos são cometidos. Eu não acho nem que é algo que vai destruir, avançar e vai revolucionar a ponto de acabar, e nem é algo que, na verdade, deve ser subestimado. Primeiro falando do Open. Eu estudo Open desde o começo, estudo Open Finance, estudo os movimentos fora. O governo acabou de anunciar talvez o Open Energy. A gente fala do Open Insurance, mas tem o Open Banking, o Open Health, o Open Hipotecas, Open Utilidades, cidades... Tem tudo, Open Investimentos, e agora tem o Open Energy, por exemplo, que estão discutindo. O Open, ele na verdade, se a gente for olhar, ele é o cumprimento da LGPD. Então a gente precisa primeiro entender que como que a gente vai cumprir a LGPD num ambiente analógico? Não tem como. Você precisa de um ambiente digital, então a LGPD é vinculada ao ambiente digital. E, naturalmente, o movimento Open, ele vem avançando porque troca-se a propriedade dos dados. O dado já não é mais da empresa que detém os dados, e sim do cliente. Cada cliente tem seus próprios dados. É o que fala a LGPD. A LGPD diz que cada um é dono dos seus próprios dados. Se é dono dos meus próprios dados, como é que uma seguradora vai transferir os dados para outra seguradora se não tem um ambiente adequado para isso, para garantir a LGPD? Então, o Open Insurance nada mais é do que o ambiente adequado para que as estruturas de dados se comuniquem de maneira altamente segura, protegendo o interesse do cliente. E aí talvez a confusão foi porque não se entendeu o papel do corretor. E realmente, no começo do Open, o corretor tinha sido excluído do processo. Em 2022 para frente, 21, 22, que o corretor apareceu de novo no processo através de um nome estranho que chama SPOC. O corretor, na verdade, a SPOC é a figura do corretor de seguros, mas dentro desse ambiente digital. Lógico, vai exigir adequações, tudo vai exigir adequações. Se eu tiver que trocar um sistema hoje, eu tenho que me adequar. Então, o Open, ele tem todo um prazo
ele encerra agora a última fase, 30 de junho de 2025, mas eu gosto de fazer uma analogia, até num encontro específico para falar de Open, a gente consegue se aprofundar. Mas a mensagem que eu quero deixar sobre o Open é que o Open não é o dilúvio. O Open é a arca. O Open é o caminho para proteger os corretores de seguros num ambiente digital. Por quê? Porque lá sim existe um canal de distribuição de seguros que se chama Fintechs, por exemplo, que são estruturas de plataformas digitais que sejam, que estão adequadas dentro do Open Finance para poder lidar com esse cliente do ambiente digital. E se o corretor não está presente, esse canal ele foca sozinho. Então, me preocupa demais quando um corretor olha para o Open e não entende que o Open é a estrutura que ele precisa para ele continuar atendendo. E pensa no seguinte, se o cliente detém o direito aos seus dados, ele detém lá o consentimento e ele confia no corretor, para quem que ele vai perguntar primeiro para onde ele deve mandar os dados. Se o corretor se posicionar adequadamente no Open, ele vai poder orientar adequadamente o cliente, olha, divulga os dados aqui, ali, faça isso dessa maneira. O corretor continua sendo, dentro do Open, o principal elemento, a principal personagem para continuar expandindo o mercado de seguros. Então, o Open não é o dilúvio, ele é a arca, ele é a salvação literal do corretor no novo ambiente. Agora, as cooperativas, eu fui até escrevi um artigo sobre isso, porque eu olhei para o desenho de como estava sendo liberado e realmente fiquei um pouco preocupado aí por causa das APVs, tudo, né? A minha maior preocupação é que a SUSEP, ela se preocupa e ela é um órgão fiscalizador da atuação do corretor de seguros. Mas ela não é um órgão fiscalizador da atuação do distribuidor de APV. Ela agora vai fiscalizar, do representante, ela vai fiscalizar a gestão de fundo, a gestão de reserva, através das administradoras de patrimônio mutualista. Tudo bem, ela vai olhar e dizer, olha, tem dinheiro ou não tem dinheiro, tá tudo certo. Mas a atuação do agente, ela não fiscaliza. Por isso que eu vejo que é muito importante que o mercado de seguros observe esses produtos como um produto interessante para o seu patrimônio, para o seu portfólio, para a sua prateleira, a partir do momento que a SUSEP fala, olha, essa está regulamentada. Por que isso? Porque esses produtos, eles são produtos que atendem um nicho específico de carteira, pode realmente representar uma expansão, e ninguém melhor do que o corretor de seguros para poder explicar para o cliente o que é uma apólice de seguro e o que é um certificado de uma cooperativa, de uma associação de administração mutualista. Mas tem uma polêmica que eu queria deixar. Vamos lá. A gente olha muito para a legislação, e a LC 215 agora, ela mudou os 5 elementos do mercado de seguros, do Sistema Nacional de Seguros Privados até a LC 215 era seguradora, resseguradora, corretor de seguros, Conselho Nacional de Seguros Privados e a própria SUSEP, ou seja, esses 2 últimos como órgãos fiscalizadores. Agora, com a nova lei, são 9 personagens. Na lei, além dos 5, entraram SRO, que é o Sistema de Registro de Operações, as SPOCs, que são os corretores digitais do Open Insurance, as cooperativas de seguros e as administradoras de patrimônio mutualista. As 9 fazem parte do mercado. Então, os 9 elementos fazem parte. Aí a polêmica que eu quero trazer é: quem disse que as cooperativas de seguros, essa mudança na lei
beneficia só as operações nacionais. Já parou para pensar que grandes multinacionais no mundo, na Alemanha, por exemplo, são cooperativas de seguros? Sim. A sexta maior empresa de seguros do mundo é uma cooperativa de seguros. E elas não estavam no mercado brasileiro porque não tinha uma lei que permitia elas virem para cá. Tanto é que tem cooperativas de seguros lá fora que no Brasil elas são seguradoras. A Mafra é assim, né? A Mafra é assim, a Talanx, por exemplo, que é a dona da HDI no Brasil, lá ela é uma cooperativa. A Geico nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela não atua. Quando você olha algumas operações, grandes operações no mundo, elas são cooperativas de seguros. Entendi. Então, esse olhar que a gente tem, às vezes, ufanista e às vezes até provinciano, de olhar e falar assim, cooperativa, e a gente está olhando só para a cooperativa local, lá da cidade, que de repente vai trabalhar com seguros, não é essa a questão. Nós acabamos agora com a nova lei, nós acabamos de atrair o olhar de grandes multinacionais de seguros do mundo que não atuavam no mercado brasileiro. Será que nós não vamos ter muito mais companhias em pouco tempo oferecendo cooperativa de seguro para os corretores? E aí os corretores vão falar assim, não quero trabalhar com a cooperativa. Não. Como opção, em muitas dessas cooperativas atuam com corretores de seguros lá fora. É lógico que não é uma cooperativa, mas esse movimento aconteceu com a Surrai, né? A Surrai entrou como uma alternativa dentro de seguro. E se tornou a operação que é hoje. E hoje o corretor vende, oferece, entende o produto da Surrai. É a mesma coisa do sandbox. Às vezes eu vejo muitas seguradoras, muitas insurtechs, e os corretores assim alheios, falando, não, lá no sandbox, olha, eu até acho que algumas insurtechs erraram no discurso inicial. Cometeram um equívoco de achar que poderiam crescer sem a figura do corretor. Sim. No nosso mercado, num país do tamanho que é o Brasil, não dá para acreditar que vai ter distribuição sem ter um canal fortalecido como corretor. Muitas corrigiram a rota, muitas entenderam isso e criaram produtos excelentes, com boas entregas, boas operações, bom relacionamento com os corretores, e dentro do ambiente sandbox é um ambiente seguro. Não há, o risco que tem é ele não querer continuar depois do sandbox, mas não tem um risco da indenização não ser paga, sim, do sinistro não ser pago. Esse risco não há. Pode ser que, não quero continuar, eu fiz aqui o teste, não quero continuar, e você estava ali representando uma marca e de repente não quer, mas quantas dessas já estão consolidando, já estão caminhando, já estão tendo bom desenho? Transformaram em seguradora fora do sandbox, exatamente, né? E pode se tornar boas opções. Sim. Nós temos APVs que se tornaram seguradoras e estão fazendo trabalhos de primeiríssima linha, com produtos interessantes. Então, eu acho que cabe a esse corretor também olhar para essas opções e se perceber nesse cenário, né, como um cenário de avanço, não de recuo. A ameaça, ela só se confirma como ameaça se o corretor não se atualizar, se ele não se preparar e ele não vê a tecnologia como aliado dele. Tem muito corretor que chega a mim e fala assim, a gente não tem um segundo de paz. Aí eu falo assim para ele, e quando que a gente teve? E quando que qualquer profissional teve? Em qual mercado que tem paz? Exato. Agora você pode ter paz. Só que você tem que escolher ter a tua paz. E você tem que saber que a tua paz estará rodeada de tensão. Então assim, eu tô no trilho, isso faz parte, a minha estratégia é essa. Eu tô aqui nesse caminho. Tá vindo bala de tudo que é lado. Mas eu sei que tem minha estratégia e eu sei que vai vir bala. E aí você trouxe um ponto extremamente importante. É a questão da organização e da visão de futuro. Se eu não sei, aquela máxima, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Mas se eu também não sei para onde eu estou indo, qualquer decisão me abala, qualquer coisa me abala, tira a minha paz, fico tenso. Agora, quando o corretor sabe qual é o caminho, ou pelo menos... E tem um ponto, quando você está descendo para o litoral, tem uma neblina,
Eu não preciso saber se a neblina está até lá embaixo. Eu só preciso saber os próximos 100 metros. Meu farol precisa iluminar os próximos 100 metros. Então, se eu estou pelo menos com a minha estrutura da corretora organizada para pelo menos o primeiro ano, olha, eu estou organizado para 25 e já fizer o básico bem feito ali, se ele fizer um trabalho bem feito ali, poxa, a partir daí ele pensa 26. Então, às vezes eu falo 2030, ele está pensando em 2030. Cara, começa já agora. Começa a fazer o básico bem feito agora, nesse semestre. Uma coisa que eu aprendi na corretora, porque eu sou sucessor, né? Sim. Então, o sucessor sempre quebra cara com algumas coisas. É normal. E aí, uma coisa que eu aprendi, bota para fazer e esquece o perfeccionismo. É isso aí. Deixa rodar, deixa errar e corrige. Deixa rodar, deixa errar e corrige. Quanto mais você rodar, menos erros você vai cometer no meio do caminho. Agora, eu vejo muita gente falando assim, não, eu tenho um plano aqui, tá perfeito, eu vou colar. Não, mas espera um pouquinho que ainda vamos ajustar. Não, bota para rodar, cara. E na velocidade de hoje, por isso que as startups colocam os MVP para andar. Elas colocam o mínimo produto viável para andar. Ela fala, preciso testar. Não dá para eu, na verdade, ficar esperando, achando que vou fazer. Gente, o concorrente está fazendo, tem gente fazendo, tem outros fazendo. E antigamente não tinha concorrência. Hoje ele tem no mesmo prédio 4, 5 corretores, fora a mão do cliente com todos os equipamentos disponíveis o tempo todo. E existe um conflito geracional, né? Porque quantas coisas, meu pai é fundador da corretora, veio de banco, veio de seguradora, olha a história, né? E muitas coisas que eu levo para ele, eu falo assim, fiz isso e deu certo, olha que bom o resultado. Como você me falou? Não foi porque a gente criou a ideia, a gente colocou no papel, a gente jogou para o mercado e deu certo, o resultado está aí, né? Assim como eu já levei coisas, falei, fiz isso e não deu certo. Perdemos um dinheiro aqui, mas está dentro. E esse equilíbrio é importante. Claro. Eu falo muito nos eventos que a gente faz, eu falo muito sobre isso. Sucessor, não seja arrogante de achar que o seu modelo é o certo e o de trás está tudo errado. Tem muita coisa de trás que trouxe até aqui e que precisa ser valorizado, analisado, melhorado que seja, mas precisa ser respeitado. Aí eu falo, fundador, não acho que a tua visão de mundo é a única. Esse jeito que você fez trouxe até aqui, tudo bem, parabéns pelo que você conquistou, mas você precisa ouvir pessoas que vão enfrentar os próximos 20 e 30 anos. Então eu acho que é uma visão do equilíbrio. Eu nunca acredito em treinamento de sucessor que só leva o sucessor. Estou sendo muito sincero. Mas porque não é, né? Porque aí porque o sucessor chega lá, aí ele sai de lá empolgado. Quando ele chega na corretora, a visão do fundador não foi expandida. Sim. Tem que expandir a visão do fundador junto. Então, assim, eu acho que é um trabalho conjunto. Eu sempre acho que tem um trabalho conjunto. Entendeu? E como sucessor, eu posso te falar, tem que ser um trabalho conjunto. E em tempos de opostos tão longes, né, a gente tem um conflito muito grande aí no meio. Então, e o que eu sempre falo quando eu falo com o sucessor, converso, toda vez que eu vejo um sucessor de corretor, eu vou e abraço o cara, entendeu? Eu falo, cara, eu sei que é difícil. Eu sei que você está passando, eu sei que você acha que você está certo, você vai ver que você não está certo no meio do caminho em algumas coisas. E é muito normal, porque agora é teu pai, bicho. É tua mãe, sabe? Isso foi uma coisa que eu demorei muito para aprender. Podemos marcar outro só para falar disso, mas foi uma coisa que eu demorei muito para aprender, que assim, existe um amor ali no meio, que você não pode mexer com isso, porque isso é muito perigoso. E tem histórias muito tristes eu conheço história, infelizmente, sucessor e fundador que não se falam. Filhos e pais que não se falam porque teve desentendimento na corretora entre visões de mundo, visões de negócio e tal. Então, realmente é ruim. Agora, quando eu vejo o sucessor, eu não chego a abraçar, mas eu amo conversar com o sucessor que não quer saber do mercado de seguros. Esses são bons. Quando esses chegam, eu gosto, porque quando eu começo a dar a visão real do que porque qual que é a visão de mundo que ele tem de seguros? O pai chegando em casa, atendendo um guincho 24 horas, sinistro, e reclamando da seguradora. Teve uma geração inteira que foi criada assim, ouvindo o pai reclamar, mesmo tendo uma vida financeira estabilizada, podendo viajar, podendo estudar bem, mesmo tendo tudo isso, ele ainda tem uma visão de que ele não quer ser corretor. E aí, quando eu mostro, eu falo assim, que mercado que gera, por exemplo, o mercado de seguros, só a reserva do mercado de seguros brasileiro, que é 4% do mundo,
ele é maior que todas as montadoras do Brasil juntas. Ou seja, olha o tamanho que é esse mercado. Olha o mercado, o tamanho da importância. É um mercado que supera a guerra, que passou por 100 anos de guerra, 200 anos, 300 anos, passou a Idade Média, ele continua robusto, é um mercado que sustenta a sociedade, é um mercado que sustenta estilo de vida, sustenta patrimônio e que financeiramente te coloca no mercado financeiro por uma barreira de entrada muito menor do que outras barreiras de entrada, que vai depender da sua capacidade de enxergar a necessidade de proteção da outra pessoa. Poxa vida, que mercado é que mercado que vai te oferecer isso? E você já tem uma história aí com teu pai de 30, 40 anos, 50 anos, uma corretora de 20 anos, já bem estruturada, e você precisa começar daqui para frente, dar continuidade num processo. A máquina está rodando. E aí o pessoal fala, não, eu quero ser engenheiro. Aí eu falo, olha, tudo bem, você pode ser um engenheiro. Na área de seguros, então, o engenheiro que entende de seguros, esse se dá muito bem, né? Então, é isso. Não, o processo é muito difícil e o que você falou faz muito sentido. E eu acho que é um peso de valores. Entendeu? A pessoa não dá valor àquela máquina que está girando, aquela corretora que está funcionando, e não dá valor à faculdade, porque às vezes o valor do pai estar presente ali era maior do que o da faculdade. Só que o pai é forjado em uma geração que ele tinha que trabalhar. Eu fiz um post recente no LinkedIn. Maravilhoso. Você gostou? Post maravilhoso. Que meu pai falava que ele não conseguia, que ele só ia no mercado quando ele fechava o seguro no caminhão. E eu não tenho isso. Eu não passei por isso, eu não consigo fazer, e tá na cabeça dele, quando eu levo uma ideia nova e ele fala isso não, eu não consigo ter essa barreira porque eu não tive que esperar o caminhão para ir no mercado. Então, mas vamos marcar um só para falar de sucessão, porque esse tema é maravilhoso e o João está morrendo de fome já. A gente está há 2 horas e 47. Nem sei, que eu nem olhei no relógio, o papo foi bom. Muito obrigado pela presença. Eu acho que foi um papo assim, muito interessante. A gente tem muitos pontos em comum e eu acho que você é um cara que está aí alheio ao mercado. Não alheio. Vou falar o seguinte, você está olhando de fora esse mercado e com visões muito interessantes para a gente tirar alguns nós que estão acontecendo aí, e eu acho que foi muito engrandecedora a sua presença aqui. Quero que você venha mais vezes e, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Thiago, agradeço o João, agradeço toda a estrutura do Sincor, agradeço a Dandan que me acompanhou. Mas agradeço, acima de tudo, a esse mercado que é um mercado que vai explodir de tamanho e quem estiver nesse mercado vai poder surfar. Não vai levar caldo, vai poder surfar. Engata a primeira, né? E fica prontinho, que uma hora a luzinha apaga ali. Exatamente. Tá bom. Obrigado você também que assistiu a gente, que acompanha aí. Tem diversas outras pastas de podcast, fica à vontade para você entrar. Aliás, o canal do YouTube do Sincor é riquíssimo, então eu convido você a ver os outros conteúdos também e acompanhar a gente nas próximas entrevistas, nas próximas conversas. Obrigado.